E eu continuo aqui com Bruno Santiago, que criou uma comunidade chamando Pai Tem que Fazer de Tudo. Bruno, vamos continuar aqui no nosso bate-papo. Vamos lá. O que eu queria saber, você me contou uma história que te tocou muito também, de um casal que teve que viajar, não é, morar fora, e aí o pai é que pegou a parte, foi a mulher que foi promovida, não foi? Exatamente. Como é que foi? Me conta esse caso. As minhas cunhadas foram para a Europa e na excursão conheceram uma pessoa e falando da minha comunidade durante essa viagem para a Europa, essa pessoa tinha uma pessoa que vivenciou, que passou por essa história, né? O que aconteceu? O marido era muito bem sucedido, que é o Cláudio, que tem um blog chamado Macho do Século XXI. A esposa também era muito bem sucedida, só que ela teve uma oportunidade de ir para fora, muito boa, a oportunidade de ir para Singapura. E ele largou toda a carreira de sucesso, normalmente seria o contrário, né? Um homem foi promovido, e ele largou tudo e virou dona de casa. Dono de casa. Mas ele fala dona de casa mesmo, para ficar bem... E eu acho que tem que ser isso mesmo, para ficar bem pesado e para chocar mesmo. Então ele contou muito dessa história nesse blog chamado Macho do Século XXI. Hoje ele faz palestras, o Cláudio é um grande parceiro que eu tenho. E é muito diferente. De que forma que ele encara isso? Já que ele realmente, literalmente encarou... Muito natural. É extremamente natural. Ele faz várias palestras aí pelo Brasil, já foi em vários programas, onde ele estampa a cara e faz questão de falar que é dona de casa mesmo. E aí, você sabe que, né, na verdade eu deveria perguntar isso para ele, mas às vezes você tem essa informação. Você sabe se isso afeta de alguma forma o relacionamento dele com a esposa? Boa pergunta. Eu acredito que não, porque senão ele não daria tanta exposição à vida dele. Sim. Né? Hoje ele faz questão de contar isso até mesmo por meio do livro, que é muito bom, que ele tem, que ele escreveu, Macho do Século XXI. Aí vai ter até uma segunda edição em breve, onde ele diz que vai até compartilhar sobre a comunidade também. Então é um cara que eu aprendo também, né, de ajudar a esposa, enfim, que vale para todo mundo, essa questão do trabalho, né? Eu vou tocar agora num assunto um pouco delicado, mas é um assunto que eu acho muito importante e muito relevante. Principalmente com pais de primeira viagem, os amigos muito próximos, a família, a mãe, a sogra, o sogro, o avô, a tio, enfim, às vezes eles chegam a quase invadir com a melhor das intenções de ajudar e como eu disse, assim, com a melhor das intenções. Mas às vezes isso pode incomodar. Você teve algum contato com algum tipo de pessoas tocando nesse assunto, ou reclamando disso, ou comentando a respeito disso na comunidade? Você teve contato com esse tipo de situação? Já teve casos. E acho que é extremamente natural. Acho que graças a Deus que o excesso, né, que pode acontecer, o excesso de amor, o excesso de cuidado. A gente passou por isso também, os meus pais, os pais da Tereza também estão sempre prontos para ajudar, isso é muito bom. Acho que cabe o diálogo, porque é um momento de aprendizado do casal. Olha, ele está chorando, como que faz para ele parar de chorar? Então, com o tempo a gente vai pegando o nosso jeitinho. Mas aí, na sua opinião... Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Um equilíbrio. Um equilíbrio em tudo, sim. Tem que haver um limite, por exemplo. Um limite, mas acho sempre o diálogo. Porque pode acontecer várias situações. Acho que o diálogo é fundamental, né? Porque as pessoas querem ajudar. É o primeiro neto, é o segundo neto, é o terceiro neto, não interessa. Acho que a família é essencial, é o pilar de tudo. Sim. Mas acho que cabe o diálogo, porque os pais estão começando uma família também. Então, se os pais de primeira viagem não passam por dificuldades, acaba que fica uma lacuna, né? De nunca ter tido um problema, porque sempre a minha mãe, por exemplo, quis ajudar. Poxa, mãe, não deixa que eu faço. Né? É aquela questão, às vezes ela está ali do lado, mãe, então me fala como fazer, mas não vai lá e pega e faz, exatamente. Né? Eu acho que já tem alguns casos desse tipo de comentário, que é natural, né? A gente não está falando mal, mas é importante que o casal saiba lidar com aquele nenenzinho pequenininho que cabia na palma da mão, né? E passa por dificuldades. A gente aprende com dificuldades. Mas a família é essencial no processo. Eu acho que o diálogo é tudo. Né? Eu concordo com você também. Eu acho que a família tem que ajudar, principalmente se está com a vontade de ajudar, né? Não é que tem na obrigação. E a gente precisa de ajuda. Precisa. Né? Mas aí tem que... Até porque eu fico sempre pensando assim, eu não sou mãe ainda, né, gente? Mas eu fico pensando assim, uma coisa é a minha relação com a minha mãe. Então, se ela fala alguma coisa que me incomoda, eu falo, não, mãe, deixa aqui que eu faço.
Com a sogra, já é um pouco diferente. Você tem que ter uma delicadeza. Não que eu não vá ser delicada com a minha mãe, mas você tem ali, você não sabe como é que a pessoa vai reagir, ter uma liberdade um pouco menor. Então, assim, é importante que os dois lados tenham bom senso na hora desse diálogo. Eu dou muito bem com a minha sogra, com o meu sogro, com as minhas cunhadas. Eu também. Aliás, vou dar um beijo para o meu sogro, para minha sogra. Então, um beijo para os dois também. Esse é o João, Dona Marisa. E eles me assistem demais também. Então, assim, um beijo, Antônio, Tereza. Muito bem com eles também. Um beijo para os pais também, senão eles são pouquinho. Seu Álvaro, Dona Vamos mandar beijo para todo mundo. Fernanda, Juliana e Marino, Lucas também. Pronto. A gente tem algumas fotos aqui e eu tô doida para ver. Vamos ver. Wander, coloca pra gente algumas fotos, você vai me contando o que vamos lá, é. Eu mandei vários. Ali, ó, aqui, ó. Esse aí foi um post que eu fiz para mostrar como o tempo passa rápido. A primeira é o Samuel pequenininho na maternidade. Que lindeza que ele é! E ele é uma foto recente. E aí onde eu escrevi nesse post, a importância de aproveitar cada segundo. Muitas vezes você está saindo do trabalho, vou passar ali, vou ver fulano de tal, ou vamos fazer mais um relatório para antecipar amanhã, por exemplo. Sei. Ao tempo, ele cabia na palma da minha mão. Ai, gente, à noite a gente brinca lá em casa que à noite, eu chego do trabalho, a noite é minha. Então, para fazer ele dormir, essa é uma foto que ele dormiu abraçadinho comigo. Ai, gostoso. Então não tem preço. Se foi uma brincadeira que eu fiz, que já estava na internet, não fui eu que inventei essa montagem, onde eu fiz essa brincadeirinha aí, que eu fiquei bonito. Sou feio, fiz a barba, limpei o rosto e fiquei gatão lá. Rejuvenesceu bastante. Ficou lindo, tipo aquele filme do Benjamin Button. Ficou lindo. Vamos ver mais. Esse é o Samuca pequeno também lá em casa. Eu acho que o pai tem que ter esse caráter brincalhão, tem que brincar, mas tem que saber falar não. Não é só curtição não, pai. Tem que... pai, às vezes o pai que tem menos contato, fica menos tempo com o menino, acha que no tempo dele... Eu sou um pouco chato. Ali é Tereza, né? Minha esposa linda aí, Tereza. A gente estudamos juntos, estamos aí 10 anos juntos. E esse é o maior tesouro nosso aí. Veio o Samuca de novo. Samuca é lindo. Ele é um gatão mesmo. Que graça. A gente devia ter trazido o Samuca aqui, tá mas vendo? Ali... Nossa, ele ia pegar a câmera. A gente deixa a criança fazer tudo aqui. Isso aí foi uma experiência que para mim, igual a gente fala de grana, né? Filho tem essa parte de grana também, que é puxado. Mas assim, foi uma viagem que a gente fez, que não estava planejado, né? Vamos pensar friamente falando. Mas valeu ter passado os apertos que a gente passou por causa de dinheiro. A experiência de levar meu filho para a praia. Foi no Natal que a gente foi, nós fomos para Natal passar o Natal. Então, assim, a gente tem que ser bem racional, mas se a gente fez essa loucura, vamos viajar junto, vamos fazer o Samuca divertir, conhecer a praia. Gente, o Samuca é muito fofo, não estou resistindo às fotos. Olha, mas aí já cresceu mais, aí foi em dezembro. Lá, gente. Se a gente almoçando. Hoje ele tá com? Tá com 2 anos e 4, completou ontem. Quase que deu certo pra gente cantar parabéns pra ele. Uma foto com a Tereza também, o Samuel. A gente tenta participar muito de um chama Na Pracinha aqui em Belo Horizonte, onde eles promovem vários eventos para crianças. É muito legal. Aí é foto mais bagunçada, a realidade. Denguinho, olha lá, com o papai. E aí o Samuca. Vamos ver mais. Essa foto dele pequenininho. Muito bonitinho. Mas é uma paixão. Isso é muito legal. Sempre quando eu tenho oportunidade tem hora extra, aí eu faço questão, por exemplo, uma segunda-feira, eu tenho a permissão para tirar folga e tal. De manhã cedo, minha esposa vai trabalhar, eu já assumo tudo, faço almoço, faço dormir e passo o dia completo com ele. Por um dia diferente, porque final de semana já tem aquelas atividades, né, tradicionais. É muito bom quando eu consigo ter uma folguinha, eu faço essas loucuras aí, ó. Faço uns pratos gourmets, né? Sim. Que não tem gourmet de nada, mas eu gosto de fazer. Gourmet do papai. Gourmet do papai. Eu gosto de quebrar um pouco esses padrões, assim. Então eu brinco muito com ele, quando eu tiro folga eu aproveito mesmo. Desde que acorda, eu gosto de fazer tudo pelo bichinho. Aí mais um soninho à noite. Esse foi na maternidade. Como o Samuel nasceu, pequenininho. Pequenininho. Hoje estão... Enquanto eles vão mostrando as fotos... Pronto. Eu quero saber o seguinte. Pai tem que fazer de tudo. Mas na sua cabeça... E assim, eu tô te fazendo essa pergunta que eu realmente não sei. Porque eu ainda não sou mãe, talvez nem eu pai. não saiba também. Também você não sabe, mas talvez você tenha alguma opinião a respeito. Então vamos construir juntos. Tem alguma diferença, então, do pai para a mãe? Não estou falando de sentimento, estou falando de
É ali da rotina ou da forma de educar? Na sua concepção, tem diferença? Acho que mãe é especial. Né? Aquela questão de ter criado, ter levado o neném, o fato da amamentação, isso aí não tem nem comparação. Mas em termos de educação e rotina, eu acho que sempre bom, não é fácil, claro que são opiniões diferentes. A questão de educação, eu acho que tem que ter o diálogo, igual eu falei de novo. Né? Não adianta o pai que muitas vezes, culturalmente, né, vai lá e fala com a sua mãe. Isso. Né? Eu acho que não pode ser assim, né? Porque acaba que você joga seu filho contra a mãe. Então tem que ter uma coisa meio que integrada, né? Samuel, papai, mamãe não quer me dar pirulito, você me dá, toma, filho. Né? Isso para mim é bizarro. Porque acaba que você vai resolver aquele momento de conflito com a criança, mas você vai fazendo isso constantemente, o que isso vai impactar na vida do futuro? E você está criando um padrão de comportamento ali. E aí, por enquanto, é só o pirulito. Mais pra frente são outras coisas. Pode ser um carro, pode ser minha mãe deixou de castigo, tal, não vai sair com o carro, eu vou lá e dou a chave. E vice-versa, pode ser o contrário também. Sim, com certeza. Então, eu acho que tem que ter, não é fácil, são opiniões diferentes, mas tem que ter um alinhamento entre o pai e a mãe. E aí, a gente tocou nesse assunto que me lembrou o seguinte, você concorda, né, que a educação, ela não é só no momento do agora? Às vezes, uma atitude que você está fazendo agora, você tem que pensar no futuro, não, que é o caso desse pirulito, por exemplo? Com certeza, é algo muito complexo, sim, né? Tem que ter muito cuidado. O caso do trânsito, que a gente até discutiu recentemente, você dá uma fechada e sai atrás do cara para brigar porque você me fechou. Aí a pessoa esquece que está com o filho atrás. Acaba que os pais, não vou falar só do pai, acaba que vira um espelho, né? O papai é o meu herói, fechou e foi atrás do cara e deu um soco na cara do cara. Você não resolveu só o momento e, graças a Deus, possivelmente não aconteceu nada, mas isso fica na cabeça da criança. Claro. Eu não sou psicólogo, tá? É uma opinião que eu tenho, uma percepção minha. Então é um reflexo, né? O tom de voz, né? Tem que ter muito cuidado. Claro, já aconteceu lá em casa, muitas vezes eu estou cansada, a Tereza também, gera um nível maior de estresse. Nunca a gente vai conseguir fazer tudo da forma como nós mesmos consideramos correto. Uma hora a gente pode dar um Claro, por isso que eu falo, eu não sou pai perfeito, eu sou pai. Pai que erra, pai que acerta, pai que busca acertar. Mas o pai que tenta, né? Que tenta, porque, exatamente, tem que ser muito ativo. Uma coisa até que eu brinco, que acontece muito, Samuel, vamos supor que a criança está aqui, fez cocô. Mãe, para de cozinhar aí, a criança fez cocô. E a pessoa, os pais que eu converso muito, a gente pega e faz. Não precisa chamar a mãe, pega e limpa a falta de cocô. Para de almoçar, é um pouco nojento para quem não... Não, gente. Não. Trocar a fralda não é essa coisa que as pessoas falam, né? Assim, mas você está almoçando, seu filho está sujo, você não vai esperar se terminar de almoçar. O pai, né, já tem casos de pais que fazem isso, larga o prato, vai lá e troca. Não precisa chamar um terceiro para trocar. Então é mais ou menos essa pegada, assim, de ser ativo, de contar com as pessoas, igual eu falei, a família é muito importante, né, para dar esse balizamento para a gente, mas a gente é bem ativo, assim, os pais que eu converso, tem uns que têm mais dificuldade, que talvez a dificuldade dele seja o meu lado supostamente bom, mas que a minha dificuldade pode ser, ele faça muito bem, entendeu? Então, assim, é uma troca muito rica. Até convido a todos aí que quiserem vender meu peixe, né? É isso que eu ia falar agora. Então, já discutimos vários assuntos aqui. Onde que as pessoas podem acessar mais informações? Claro, e tudo que isso possa que a gente participar conversou. também é facebook.com/pai tem que fazer de tudo. Né? Hoje a gente está indo muito bem, graças a Deus. O Instagram, @pai tem que fazer de tudo. E quem quiser conversar comigo, mandar e-mail, pai tem que fazer de tudo, @gmail.com. Então, tem como falar, eu costumo responder rápido e vamos interagir. Então, eu convido a todos a construírem essa comunidade comigo. Eu só tomei iniciativa, mas hoje eu faço parte dela. Sim. É mais ou menos a mensagem que eu queria passar. Bruno, olha, foi um prazer conhecê-lo. Parabéns pela forma que você pensa e por ter tomado a iniciativa mesmo de disseminar isso aí, para que os pais possam realmente ser mais ativos, porque isso vai fazer bem para o pai e para o filho, gente. Para a esposa também, acho que faz bem para a família. Para a família. Aí, quando você tiver seu neném, eu quero a foto do seu maridão lá. Pode deixar, pode deixar. Rodrigo, você tá ouvindo aí, Rodrigão, né? quero a foto sua lá depois. Nós vamos esperar um pouquinho ainda, mas quando tiver, pode saber. Tô brincando. Muito obrigada, viu? Obrigado a você. E você que está em casa, a gente vai para um intervalo rapidíssimo. Na volta tem mais coisa bacana aqui. Tô te esperando. Revista BH News. Oferecimento. Clínica Doutora Regina Bregalda. Odontologia especializada.